Fala galera, beleza? Estou aqui mais uma vez para a gente continuar o conteúdo de termodinâmica, tá? Só que agora estudando as transformações termodinâmicas, ok? E aí nós vimos na aula de transformações gasosas, tá? Trabalhando com gás, que uma transformação gasosa pode ser isotérmica, isobárica ou isocórica. Lembrando que isocórica pode ser isométrica ou isovolumétrica, né? Tem três nomes, tá? E aí, nessas transformações gasosas, nós vemos lá, isso aqui, ó, lá em gases, né? Tem aula de gases, que na isotérmica é quando um gás sofre uma transformação em que a sua temperatura é constante, sua temperatura não varia. Uma transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica é quando o volume desse gás se mantém constante. E numa transformação isobárica é quando a pressão desse gás se mantém constante. Então, esses três nomes e o que representam esses três nomes, você tem que saber, tranquilo? Para a gente poder aplicar aqui hoje. Mais uma coisinha que a gente tem que lembrar aqui hoje, da aula passada, da parte 1 de termodinâmica, são duas fórmulas importantes que a gente viu na primeira parte de termodinâmica. Se não assistiu, assiste a primeira parte 1 de termodinâmica, conceitos iniciais, em que eu falo sobre o trabalho realizado por um gás, que é, só para a gente relembrar aqui, ó, pressão do gás vezes a variação do volume desse gás, tá? E a variação da energia interna, né, que foi um conceito novo que a gente estudou. Variação da energia interna se refere à variação de temperatura, né? Então, variação da energia interna ΔU, que para uma substância, para um gás monoatômico, seria 3 meios de NR ΔT. Tranquilo? Então essas duas formulazinhas aí de trabalho de um gás, de variação da energia interna, para a gente poder aplicar aqui hoje. Lembrando da parte 1, deixei aqui no cantinho, ó, a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna de um gás depende da quantidade de calor que foi trocado, recebido ou cedido, né? Menos o trabalho que se realizou, beleza? Ou que foi realizado. Então, variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica que a gente vai aplicar na aula de hoje, beleza? Nessas transformações aí. Então, hoje, basicamente, é falar sobre transformações. Então, serão muitos conceitos, muitas letrinhas, muito diretamente, inversamente, beleza? Proporcional. Então, vamos lá. Passo a passo. O primeiro passo é esse. Variação de energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Tranquilo. Uma transformação isotérmica, aí eu deixei para ir anotando e fazendo vocês lembrarem aí dos conceitos de transformação gasosa, né? Na isotérmica, a variação de temperatura é constante. Se a temperatura é constante, a variação de temperatura é nula, né? Variação de temperatura é nula, zero. Então, se a variação de temperatura é nula, porque a temperatura é constante, isso significa dizer que a variação de energia interna será nula, será zero, não vai ter variação de energia interna. Por quê? Lembra? Na aula passada, ó, variação da energia interna depende da variação da temperatura. Então, se a temperatura não varia, uma transformação isotérmica, a temperatura não varia, então a variação de energia interna também não se altera, é nula. Se a variação de energia interna é nula, coloca zero aqui, ó, na primeira lei. Cada transformação dessa, eu vou pegar a primeira lei da termodinâmica e vou aplicar em cada transformação dessa, beleza? Então coloca zero aqui no ΔU. Se eu colocar zero aqui no lugar ΔU, não vai ficar zero igual a Q menos trabalho? Passa o Q para cá. Vai mudar o sinal, né? Aí vai ficar assim, ó. Então significa que numa transformação isotérmica, se o ΔU é zero, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Beleza? Significa dizer na prática o seguinte, que lembra que da aula passada, na parte 1, que eu coloquei um recipiente aqui no cantinho, recipiente com gás, aí aqueci esse recipiente. Ao aquecer um gás, ele expande. Ao resfriar, ele contrai, ele comprime, né? E aí você tem a expansão e a compressão de um gás. Então, quando você consegue expandir esse gás sem variar a sua temperatura, mantendo a temperatura constante, significa que todo o calor fornecido para esse gás, ele transformou em trabalho.
Beleza? Isso é uma coisa que na prática não vai existir, porque se você tem isso aqui, significa que você não tem perda de energia, né? Seria, por exemplo, um motor que quando aquecido transforma todo o calor da combustão em trabalho, que é algo que não existe, né? Você tem sempre perda de energia. Nunca você vai ter um rendimento 100%. Tá? A gente vai ver isso na última aula de termodinâmica, parte 3, que eu vou falar de máquinas térmicas, beleza? Aí eu falo sobre rendimento. Então aqui, se o ΔU é zero, calor é igual ao trabalho. Então todo calor fornecido ou perdido, né? Recebido ou perdido, vai ser igual ao trabalho. Tranquilo? Na isocórica, eu tenho um volume constante. E se o volume é constante, significa que a variação do volume vai ser nula. Vai ser zero, não tem variação de volume. Se eu não tenho variação de volume, em que essa variação de volume nula, zero, vai implicar na primeira lei? Quem é que depende da variação do volume aqui? Ó, trabalho. Então, se não tem variação de volume, não tem trabalho. O trabalho não foi realizado. O trabalho é zero. E aí, se o trabalho for zero, a gente substitui na fórmula, primeira lei, e zero esse trabalho aqui, vai ficar o quê? ΔU é igual ao quê? Ou seja, significa que a variação interna vai ser igual à quantidade de calor. Na prática, o que acontece com o gás aqui? Todo o calor fornecido não faz o gás expandir, como aqui, né? Aqui todo o calor que foi fornecido fez o gás expandir, realizar trabalho, né? Ou comprimir, tá? E aqui não, aqui todo o calor fornecido vai ser convertido em energia interna. Então não vai ter perda de trabalho realizado, não vai ter trabalho realizado, porque não tem volume, variação de volume, né? E aí se não tem variação de volume, todo o calor fornecido vira energia interna. E o que significa todo o calor virar energia interna? Significa variar sua temperatura. Significa que a sua temperatura vai ser maior. Né? Imagina um exemplo na prática. Imagina, por exemplo, uma panela de pressão. Tu sabe que uma panela de pressão ela é utilizada para cozinhar feijão, coisas mais duras de se cozinhar, mais difíceis de se cozinhar, né? E aí, se você agiliza esse processo de cozinhar o feijão, por exemplo, né? Vamos dar um feijão como exemplo. Você está fazendo o que nessa panela de pressão? Você aquece a panela, ela está presa ali dentro, né? O gás não vai, teoricamente, inicialmente pelo menos, ele não vai expandir depois que ele vai escapar pela válvula, né? Então ele segura o gás ali dentro para que a pressão lá dentro seja maior, né? E a pressão vai aumentando, por isso o nome panela de pressão, né? E aí todo o calor fornecido vira energia interna, então faz a temperatura aumentar demais, tá? E aí a temperatura aumenta demais, aumenta muito lá dentro, e quanto maior a temperatura, mais rápido vai cozinhar. Tranquilo? E aí, na transformação isobárica, que é quando a pressão é constante, em que vai influenciar a pressão ser constante? Bom, trabalho não depende da variação de pressão, né? Isso aqui significa que a variação de pressão vai ser zero. Mas falar que a variação da pressão vai ser zero não significa dizer que a pressão vai ser zero. Vai ter pressão, ela só não vai alterar, só não vai aumentar nem diminuir, né? A pressão é constante. Então aqui eu não uso variação de pressão, aqui eu uso uma pressão só, tá? Eu não uso pressão final inicial. Aqui eu não uso variação de pressão, então eu não uso variação de pressão em lugar nenhum. Aqui eu dependo da pressão constante. Então, numa transformação isobárica, você vai ter trabalho realizado, você vai ter variação de energia interna e vai ter troca de calor. Então, na transformação isobárica, eu utilizo a equação inteira, sem cortar ninguém, sem eliminar ninguém dali. Então, numa transformação isobárica, você tem energia interna sendo o calor menos o trabalho. Tá? A fórmula completa. Beleza? Não elimina ninguém. Outra transformação, que a gente não tinha estudado ainda, é uma transformação cíclica. Ou transformação fechada. Né? Que é basicamente quando nós temos uma transformação assim, ó. Tanto faz essa transformação cíclica, se for um triângulo, um quadrado, um retângulo, um círculo, tanto faz. O formato, o desenho não importa. O importante é essa transformação. Começar aqui num ponto, transformar para cá e voltar para o mesmo ponto. Né? Vou botar números aqui, ó. 1, 2, 3. Se a transformação ocorre do 1 para o 2, do 2 para o 3 e volta para o 1,
Isso aqui significa que a sua variação de temperatura aqui, ó, variação de temperatura vai ser 0. Se aqui de novo, ó, transformou aqui, ó, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e voltou para o 1. Sempre que uma transformação for cíclica, é porque ela sai de um ponto e volta para esse ponto, tá? Seja no sentido, ó, horário, ó, sentido horário, do relógio analógico, lembra? Horário, ou sentido anti-horário, tá? Sentido horário ou sentido anti-horário, se for cíclica, se for uma transformação fechada, significa que a variação de temperatura tanto aqui quanto aqui vai ser 0. E se a variação de temperatura é 0, quem é 0? A variação de energia interna. Então, numa transformação cíclica, toda transformação cíclica, não importa o formato, o desenho, tá? Não importa se ela é cíclica, ela sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, variação de energia interna é 0. Por quê? Porque a variação de temperatura é 0. Então, se a variação de temperatura é 0, a variação de energia interna é 0, então você zera aqui a primeira lei e significa que numa transformação cíclica você tem todo o calor sendo fornecido, sendo transformado em trabalho, beleza? Igual a transformação isotérmica, né? Então, uma transformação cíclica a gente pode considerar como se fosse uma transformação isotérmica, né? Em que a variação de temperatura é 0, ΔU é 0, então o calor é igual ao trabalho. Tá vendo como é que os conceitos começam a se repetir? Tá? Um detalhe importante aqui é o valor do trabalho. Vai ter trabalho numa transformação cíclica, tá? E o trabalho aqui é igual à aula anterior, na parte 1, que eu falei que o trabalho num gráfico pode ser a área da figura. Lembra? Então, se eu calcular a área da figura num gráfico, eu calculo o trabalho, né? Então, aqui eu posso fazer isso, ó. Se eu calcular essa área do triângulozinho aqui, ó, eu estou calculando automaticamente o trabalho. Se eu calcular essa áreazinha do retângulo aqui, ó, eu estou automaticamente calculando o trabalho. Só que a diferença é isso aqui, ó. Que aqui o sentido é horário, ó, é importante as setas, você tem que saber a posição das setinhas, tá? E aqui, ó, a transformação ocorre em sentido anti-horário. Se for no sentido horário, você pode gravar isso, ó, sentido horário, transformação no sentido horário, tá? O trabalho é sempre positivo, tá? O trabalho foi realizado pelo gás, foi o gás que expandiu o recipiente, beleza? O volume, que aumentou o volume. Se o trabalho for, se a transformação for anti-horária, o trabalho é negativo. Então é uma questão de referência, né? Se a transformação for horária, trabalho positivo. Se a transformação for anti-horária, trabalho negativo. Beleza? O gás sofreu o trabalho. Tá? Então aqui o trabalho foi realizado pelo gás e aqui foi um trabalho realizado sobre o gás. Tranquilo? Para fechar essa parte 2 de termodinâmica, última transformação, transformação adiabática. Uma transformação adiabática, essa palavrinha tem a ver com um recipiente adiabático, que é um recipiente que não deixa trocar calor com o meio externo. Não deixa entrar calor, não deixa sair calor, né? Então não há troca de calor com o meio externo, beleza? E aí, se a transformação não deixa trocar calor, significa que essa quantidade de calor aqui vai ser nula. Não há troca de calor. Então, sempre que for uma transformação adiabática, lembra que toda transformação que a gente fez até agora, a gente relacionou com a primeira lei da termodinâmica, né? Então, se não há troca de calor, esse cara aqui, ó, é 0. Se eu colocar 0 aqui, vai significar o quê? ΔU é igual a menos trabalho. O negativo tem que continuar. Tranquilo? Então, esse negativo aqui é só uma questão de referência. Beleza? Se você tem, por exemplo, ΔU igual a menos o trabalho, e se eu quiser também, eu posso fazer o contrário. Eu posso falar que o trabalho, né, eu posso mudar o sinal, matematicamente dando o mesmo, trabalho é igual a menos ΔU. Beleza? Significa dizer que esse trabalho ele pode ter uma variação interna negativa. Né? Quando você, por exemplo, tem uma variação de temperatura negativa. Tá? E aí você tem ou ΔU igual a menos o trabalho, ou o trabalho é igual a menos ΔU. Beleza? É uma relação entre trabalho e variação de energia interna. Tá? Então a gente relacionou variação de energia interna, calor e trabalho de várias formas, né? Eliminando um, deixando sempre 2, sempre vai ficar 2, né? Só pode eliminar um, né? Só um vai ser 0. E aí elimina um, aí iguala os outros.
elimina um, aí iguala os outros dois, beleza? Sempre assim, né, numa transformação. Se eu tiver um gráfico, né, num gráfico, como é que eu represento num gráfico uma transformação adiabática, uma curva adiabática? A adiabática é uma curva, tá? E aí essa curva, ela vai sempre cortar duas isotermas, tá? Lembra que no gráfico pressão por volume, lá em gases, né? Eu tenho um gráfico de pressão por volume e uma isoterma, essa roxinha aqui, ó, representa uma transformação isotérmica, né? Então, em toda isotérmica tem uma curva chamada isoterma. Então, uma curva adiabática, ela sempre vai cortar duas isotermas somente, beleza? Então, ela corta aqui, ó, ela intercepta duas isotermas, sempre, tá? E uma equação que eu posso usar em adiabática, né? É uma equação que diz o seguinte, que a pressão vezes o volume de um gás, né, elevado a um coeficiente, esse coeficiente nada mais é do que a razão entre os calores específicos, ó, Cp, Cv. Isso aqui é calor específico com P, né, pressão constante, tá? E aqui é o calor específico com volume constante. Então, esse gama, né, que está aqui em cima do expoente, é uma letra grega chamada gama, tá? Ele representa a razão entre o calor específico, a pressão constante, pelo calor específico, a volume constante, né? E esse valor é um valor fixo para um gás monoatômico, diatômico, é um valor padrão, um valor constante, tá? Que normalmente dá nas questões. E aí, tem também outra relação, que é com R, lembra do R? Esse R é aquela constante dos gases. A gente viu lá em gases, né? PV, NR, T, é aquele R lá que é a constante dos gases. Então, se eu subtrair, por exemplo, o calor específico com pressão constante do calor específico a volume constante, vai dar sempre o valor do R, que também é um valorzinho fixo, né? Um valor constante, esse R, que a gente já viu lá. Tá? Então, a gente pode fazer uma relação da pressão e do volume de um gás sofrendo uma transformação. Tipo assim, uma transformação de uma transformação A para uma transformação B. Né? Então vamos supor que eu tenho uma transformação A aqui para uma transformação B aqui. Então se essa transformação é daqui para cá, você tem uma transformação de A para B. Aí eu posso fazer PAVA elevado a gama igual a PBVB elevado a gama. Sempre PV elevado a gama. Tá? Que é uma equação de Poisson. Tá? Poisson criou essa relação para transformação, somente para transformação adiabática. Se não for adiabática, esquece daqui e usa as outras fórmulas que a gente já conhece. PV tipo top, PVNRT, trabalho, energia interna, primeira lei. Então tem bastante fórmula e elas se relacionam o tempo todo. Beleza? Na última parte termodinâmica eu vou falar sobre máquinas térmicas, refrigeradores e ciclo de Carnot, beleza? Parte 3. Espero que tenham gostado. Física é linda. Abraço.